passado, quando a Páscoa era celebrada entre os judeus, conforme a ordem dada ao Senhor a Moisés, um cordeiro era separado e teria que ser perfeito. E ele era trazido para dentro de casa e durante esses 3 ou 4 dias ele era bem observado. Conta-se que ele chegava a comer na mesa com os familiares, porque se aquele cordeiro tivesse alguma imperfeição ao mastigar, ele seria imediatamente rejeitado e providenciaria um outro cordeiro para se celebrar a Páscoa, porque teria que ser perfeito. Então aquele cordeiro passava a ser muito íntimo da família, ele se apegava, e de modo que não era fácil aquele cordeiro que já se tornava pouquinho parte da família ter que naquele momento ser sacrificado e toda a família ter que comer dele. A Bíblia diz que Jesus chega em Betânia 6 dias antes de ser crucificado e ele passa por o crivo da aprovação também. Primeiro foi de toda a sociedade. Lembra o que foi que aconteceu? Todos levantaram ramos de oliveira, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E os líderes se queixaram, mas ele disse: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Então, aquele momento foi o momento em que Jesus passou pelo crivo da sociedade, mas ele teria que passar também pelo crivo e a aprovação dos líderes religiosos. É quando ele é preso e eles procuram acusação para condená-lo à morte, mas não encontram. Então ele tem que levantar falsa testemunha para que possam condená-lo. E mesmo assim, as testemunhas não conseguem argumento. Então ele passa também pelo crivo da aprovação do sacerdote. Ele era perfeito, não tinha mácula para que pudesse ser naquele momento apresentado como oferta viva. Então ele agora é levado para as autoridades, para passar pelo crivo da aprovação das autoridades. E chegando lá, Pilatos não encontra nele nenhum crime e manda para Herodes, que também não encontra. Então, aos olhos das autoridades, Jesus era perfeito, o cordeiro perfeito para ser sacrificado em prol da minha e da sua salvação. Então, veja como a Bíblia se cumpre. Veja como Jesus é o cordeiro, o verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Passou pelo crivo da aprovação da sociedade, das autoridades religiosas e das autoridades civis. E ninguém encontrou nele mácula ou crime algum que pudesse fazer com que ele fosse imperfeito e não pudesse ser sacrificado pelo meu e o seu pecado. É por isso que nós devemos amar esse Jesus e amar ao Deus. Por quê? Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, Jesus te ama muito. Deus te abençoe.